Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde para você, boa semana para nós. Boa tarde, Roberta, boa tarde, audiência aí da CNN. Bom, vamos começar então. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão eleger hoje os novos presidentes e a mesa diretora. Apesar da pandemia, a gente sabe que a votação será feita de forma presencial e na Câmara o voto será eletrônico e a sessão deve ter início às 7 horas da noite. Claro que a CNN vai mostrar tudo para você ao vivo. Já no Senado, o voto será por meio de cédulas colocadas em envelopes, com sessão prevista para começar às 4 horas da tarde. Caio, qual que é a sua opinião sobre esse dia importante para o poder legislativo do país, não só para isso? Como é que a mesa diretora de cada casa deve ser composta? A independência, a autonomia serão cumpridas depois de tantas trocas de apoios? Pois é, né, Roberto? É um dia muito importante, mas acima de tudo, eu acho que é um dia triste para a democracia. E eu me explico. É uma grande vitória do sistema político nacional, né, do centrão, mas mais importante do fisiologismo. Na verdade, há poucas coisas que separam aí o perfil das duas candidaturas, né? Seja do Arthur Lira, seja do Baleia Rossi, poderia se chamar Arthur Baleia, tanto faz. E, na verdade, você vem num contínuo junto com o Rodrigo Maia, que era, sim, um prócere do Centrão, né? Vamos lembrar que uma das primeiras coisas do Rodrigo Maia nessa nova administração federal foi justamente desmembrar o pacote anticrime, né? Engavetar a possibilidade do Caixa 2 como crime tipificado pelo Código Penal. Né? Então, realmente tirar poder da agenda de combate à corrupção. E o que a gente vê agora, de novo, né, é a prevalência, a preponderância aí da forma fisiológica de fazer política no Brasil. E qual é essa forma? É a política não por convicção, né, ou por ideologia, ou norteada aí por princípios republicanos e democráticos, mas sim por questão de circunstância, por questão de conveniência. Né? E o maior exemplo disso são justamente essas alianças, né, baseadas na troca de favores com o Poder Executivo, e é isso que compromete justamente o que você disse de independência e autonomia. Feita essa crítica, é muito importante agora fazer a ponderação. Né? Segundo os últimos levantamentos, cerca de 3% do orçamento federal está nas mãos, né, de lideranças do Centrão. Então, são aqueles cargos da estrutura federal, não há ministérios, mas tem cargos como DENIT, FUNASA e por aí vai, toda essa estrutura, certo? Então, além disso, agora a gente vê uma concessão do Poder Executivo, né, um apoio formal por meio da liberação, isso conforme a matéria do Estado de São Paulo, para mais de 250 parlamentares, né, daquelas emendas, vamos dizer, extra-orçamentárias, que não vêm carimbadas com o nome do parlamentar, mas que atendem aos seus redutos eleitorais. Então, diante desse cenário, né, a gente vê que, pelo menos, né, já é bem menos do que se via em governos anteriores. Por outro lado, é distante da promessa eleitoral, da ruptura, né, com o toma lá da cá e com o presidencialismo de coalizão. Então, a evolução aí ela se mostra gradual e num ritmo muito mais lento do que nós gostaríamos, mas pelo menos nós não temos aí mais de 50%, 60% do orçamento público na mão desses políticos fisiológicos, como era até outrora. Caio, e o DEM poderia fazer a diferença na corrida à presidência da Câmara, mas decidiu não apoiar nenhum candidato. Há poucas horas da eleição, a gente acompanhou, o partido declarou que ficará neutro e aí deixando assim os 31 democratas livres para votar como quiserem. A proposta de isenção partiu do presidente do partido, ACM Neto, e teve adesão de nomes fortes do Democratas como Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e do senador José Agripino também. Com essa decisão, Rodrigo Maia disse à CNN que a sua permanência no partido é insustentável e que deve sair logo depois da eleição que a gente vai acompanhar nesta segunda-feira. Caio, a decisão do DEM evidencia uma perda de capital político de Rodrigo Maia? Se a decisão de Maia for oficializada, quais podem ser as consequências políticas dessa ação? Bom, vamos já começar numa nota preliminar, né, Roberta, falando que essa é a neutralidade menos neutra e a isenção menos isenta que eu já vi na vida, né? E, de fato, é uma perda flagrante de capital político do senhor Rodrigo Maia, mas que simplesmente é uma consequência natural do desenrolar dos fatos. Afinal de contas, era a cadeira que fazia o homem.
Então, se você me perguntar objetivamente, né, o que o Partido Democratas perderia com a saída de Rodrigo Maia, né, eu diria, perde 70 mil votos no Rio de Janeiro. Aliás, nem isso. Né? Afinal de contas, se nós formos objetivos e considerarmos a forma como é feita política no Brasil, principalmente o processo eleitoral, o DEM vai economizar 700 mil reais em repasse de fundo eleitoral. Né? Cumpre destacar que, apesar de se dizer um liberal, né, o senhor Rodrigo Maia usou mais de 700 mil reais de dinheiro público para se reeleger, né, na sua sexta reeleição. Então, essas coisas, elas são dignas de nota. E agora ele vai, enfim, apontar aí pro anonimato, né, desse grande colegiado que é a Câmara dos Deputados. Ele perde completamente o protagonismo que ele teve nesses mais de 4 anos aí, né, à frente da Câmara Federal. E, como eu disse, com, vamos dizer assim, um histórico muito irregular. Né? Então, mais uma vez, alegava-se que era um liberal preocupado com as questões estruturais do país, mas, né, aí para uma aliança de oposição ao governo federal, faz um acordo com a esquerda e se recusa a avançar a agenda das privatizações. Vende muito caro, né, a nossa principal reforma, a reforma da Previdência, né, cujos ganhos financeiros praticamente já foram neutralizados aí pelo advento da pandemia. Né? Então, ele não consegue agradar nem a gregos, nem a troianos. Né? Salta aos olhos a hipocrisia de criticar sistematicamente a presidência da República e ter todos aqueles arrobos retóricos, mas não ter a coragem ou a iniciativa de pautar, né, o trâmite do pedido do impeachment, quer você concorde com eles ou não. A postura coerente com o discurso de Rodrigo Maia seria essa. Então, o DEM perde muito pouco, o Rodrigo Maia perde totalmente e eu chego a questionar a possibilidade dele ter um futuro político na Câmara dos Deputados na eleição de 2022. Agora, com a postura do DEM e também do PSDB, Caio, o cenário já está completamente desenhado ou você acredita que pode mudar ainda até a noite? Olha, esses superlativos, né, completamente, totalmente, eles são muito perigosos, né, ainda mais na nossa área de atuação, né, Roberta? Mas a coisa ela tá realmente se desenhando para um grande arranjo. Eu acho que esse é o tom aqui do comentário. Né? As coisas elas vão mais ou menos se acertando e da pior forma possível. Não em torno de uma agenda de país, mas simplesmente por força de circunstância. Então, mérito do governo de ter restringido, vamos dizer assim, a troca com os parlamentares, ao que tudo consta, né, não negociar ministérios, não negociar grandes fatias do orçamento público, mas ainda assim, né, muito longe do ideal e muito longe, sim, do discurso de campanha que pregava, nesse sentido, um radicalismo, né, de ruptura total com o presidencialismo de coalizão, com direito até a chacota, né, sobre o Centrão. Mudando de assunto agora, Caio, os professores da rede pública do Rio de Janeiro decidiram fazer uma greve contra o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais e municipais também. A categoria pede que os profissionais da educação façam parte do grupo prioritário e sejam vacinados contra a Covid-19. O calendário da rede municipal prevê a volta às aulas no dia 24 de fevereiro. Na rede estadual, o retorno está marcado para o dia 1º de março. Caio, como é que você avalia a postura dos professores do Rio? Eles vão conseguir segurar a volta das aulas presenciais? Quer dizer, enquanto os professores não estiverem vacinados, as aulas presenciais de fato não devem voltar? E ainda essa postura pode influenciar os profissionais da educação de outras regiões também que estão vivendo o mesmo momento e o mesmo embate? Bom, vamos fazer aqui uma distinção na largada, né, Roberta? A decisão não é dos professores, mas do órgão colegiado de um sindicato dos professores em decisão não unânime, numa assembleia online que envolveu aí algumas poucas centenas de participantes. Portanto, colocar essa responsabilidade nas costas de toda a categoria é impróprio e injusto, né? A maioria dos profissionais da educação ainda tem muito mais vocação para o ensino do que para a política, né? E sabe do crime que está sendo cometido contra a educação brasileira nessa pandemia. Outra coisa, salta aos olhos, né, o caráter partidário dessa medida radical, que é criar mais pressão social
pela vacinação em massa, né, com a consciência de que, por N fatores, essa é uma realidade que ainda está alguns meses distante, né, seja pela aplicação da Coronavac Butantan, com 50% de eficácia em 2 doses, seja pela AstraZeneca Fiocruz, com eficácia de 70% em apenas 1 dose. Né? Fora isso, chega a ser até cômico, né, o fato de fazer uma greve depois de praticamente ficar sem trabalhar por quase 1 ano, recebendo em dia, enquanto a maioria das famílias brasileiras empobrecia e as crianças do sistema público, principalmente, emburreciam em casa. Mas o mais importante de salientar é que essa atitude dos sindicatos, né, seja de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não encontra guarida na ciência da pandemia. E aqui eu queria me remeter ao comentário da semana passada, né, na última sexta-feira, aqui no nosso quadro. Né? Na ocasião, a pauta era justamente aquela decisão judicial, né, liminar, aquela decisão absurda que proibiu crianças e jovens de voltarem às aulas presenciais no estado de São Paulo. A juíza acatou esse pedido feito pelo Sindicato dos Professores, alegando que, embora a educação, né, seja um direito fundamental, o direito à vida sempre deve prevalecer. E, claro, ninguém vai discordar dessa premissa, só do raciocínio inconsistente da juíza do caso. Bom, na sexta-feira, para evidenciar a pobreza dessa lógica, eu argumentei que contrair Covid-19 está muito, mas muito longe de ser uma sentença de morte. Ainda mais aqui em São Paulo, que tem a maior rede hospitalar do país. Então, para ilustrar esse argumento, eu citei a taxa de letalidade por infecção, segundo o estudo mais recente, né, do Dr. John Ioannidis, né, que ele é professor de imunologia, de saúde pública e de estatística em Stanford, entre várias outras qualificações, inclusive um dos 10 cientistas mais citados do mundo, de acordo com a apuração da Folha de São Paulo. Esse estudo, né, já revisado aí pelos pares, foi publicado em outubro em um boletim no próprio site oficial da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e eu até mandei já o link desse estudo para produção, né, para que ele seja disponibilizado para a nossa audiência nas plataformas digitais. Então, é um dos trabalhos mais abrangentes sobre a letalidade da Covid-19 no mundo, né, porque ele reúne dados de 61 estudos e 8 pesquisas nacionais, incluindo informações de 133 cidades brasileiras, sempre com amostra superior a 500 indivíduos. E quais são as principais conclusões desse estudo? Que a taxa média estimada de letalidade por infecção por Covid-19 no mundo é de 0,23% e que a mortalidade do vírus em pessoas infectadas abaixo dos 70 anos de idade é de 0,05%. Então, diante desses números, né, qual que é a comparação feita pela reportagem da própria Folha de São Paulo? Aspas, né, são números comparáveis às taxas de letalidade da gripe sazonal e da pneumonia, 0,13 e 0,2, respectivamente, em países de alta renda, fecha aspas. Então, quando eu reproduzi esses dados científicos aqui na sexta-feira, eu fui confrontado com os números oficiais de letalidade da Covid aqui no Brasil, né? Números aparentemente discrepantes, né, desse estudo. Então, vamos recapitular um pouco. No Brasil, infelizmente, claro, faleceram 224.500 pessoas com Covid, entre 9 milhões e 200 mil casos notificados de infecção. Né? Isso dá uma taxa máxima de letalidade por infecção de 2,44%. Só que esse número ignora um fato elementar que é ponto pacífico entre todos os especialistas da pandemia: a subnotificação de casos de contágio no Brasil. O maior estudo desse tipo, né, que eu tive acesso pela imprensa, apontou que o número de casos pode ser 7 vezes maior que o dado oficial. Então, quando a gente incorpora essa informação e refaz a conta, a letalidade por infecção aqui no Brasil, ela cai para 0,30%. Então, muito mais próxima, né, do 0,23% do estudo do cientista de Stanford, publicado no boletim da OMS. Ou seja, tanto os números projetados pelo estudo internacional, quanto os números empiricamente verificados aqui no Brasil, corroboram a ideia de que contrair Covid não é sentença de morte. E o Sindicato dos Professores, ao usando essa doença como pretexto para não trabalhar, isso é uma falácia, especialmente considerando aí todas as outras categorias, né? E que a idade média das vítimas fatais dessa doença é bem maior que a idade média de aposentadoria dos professores. Então, para fechar, vamos lembrar também da denúncia, né, feita pelo secretário de Educação de São Paulo, que foi a público expor a hipocrisia dos sindicatos, né, que propõem essas ações, essas greves e tal, mas que mantêm as suas colônias de férias abertas. E vamos lembrar também de milhares de outros trabalhadores de atividades essenciais, né, especialmente nas áreas de
de saúde, de segurança e de transporte público, que se tivessem essa mesma atitude desses sindicatos, iam parar o país e iam trazer o caos para uma situação que já é muito complicada. Tá certo, Caio. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Roberta.